TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 5 de agosto. E nesta edição, Comissão da Turpe debate incêndio em ônibus em Petrópolis. MPRJ recomenda que Petrópolis adote medidas preventivas por conta do El Ninho. Estado divulga 2.700 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nesta quarta-feira nós começamos a nossa edição falando um pouco mais sobre a situação do transporte público aqui de Petrópolis. Nós vamos acompanhar agora uma matéria, uma reportagem do nosso Jonathan Joras, que vai falar um pouco mais justamente sobre essas questões do incêndio e também sobre a apreensão daquele coletivo que nós trouxemos ontem, mas é claro, trazendo mais detalhes e um pouco também da visão da população sobre toda essa situação. Olha só. Tá péssimo, cara. Tá horrível. Ué, porque essas coisas todas que estão acontecendo, segundo a Petroita. Os ônibus, uma imundícia. Tudo quebrando, quando não pega fogo. Já quebrou um ônibus, né? Pegou fogo o ônibus. Absurdo isso, né? Eles têm que melhorar essa situação aqui. Após o incêndio no ônibus da Turpe no último sábado, dia 1º de agosto, outro veículo da empresa foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no domingo, dia 2, no quilômetro 62 da BR-040, em Petrópolis. De acordo com a PRF, o veículo estava com licenciamento atrasado, apresentava inconsistências no preenchimento do disco tacógrafo, além de estar com as luzes traseiras defeituosas. Diante dos incidentes, na segunda-feira, a Comissão Especial da Turpe realizou uma reunião extraordinária para discutir o incêndio no último fim de semana. A comissão solicitou o último laudo de vistoria do veículo envolvido no incêndio, identificado pelo número 6.315, além dos laudos referentes a toda a frota dos últimos 16 meses. Os parlamentares também vão pedir um relatório de atendimento de ocorrência do Corpo de Bombeiros. A reunião contou com os vereadores Tiago Damasceno, Marquinhos Almeida e representantes dos gabinetes da vereadora Júlia Casamasso e do vereador Otávio Sampaio. Em menos de 24 horas após o encontro, outro ônibus da Turpe também registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, no centro da cidade. Na ocasião, as chamas foram contidas pelo motorista com um extintor. Diante dos fatos, os usuários têm estado cada vez mais preocupados com a própria segurança. A gente fica cismado, principalmente quem tem criança. Eu tô até com medo de andar nela. Vou lá pra baixo, tô até com medo. Tem que rezar antes, pedir a Deus pra dar tudo certo. E a gente fica com medo dos outros, né? Que a gente tá. Ainda hoje de manhã eu estava falando com a minha filha, como é que vai ser? Se a gente está dentro de um ônibus desse lotado, como é que sai todo mundo dentro de um ônibus incendiando? De acordo com o vigilante Antônio Ribeiro, a situação dos ônibus da Turpe prejudica todos os moradores que utilizam do serviço. Para ele, a população sofre dia após dia. A gente espera melhoria, entendeu? Uns ônibus mais adequados, né? Passar as caras, a gente merece um ônibus melhor. Diante dos recentes episódios, uma audiência será realizada na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, na 4ª Vara Cível de Petrópolis. A sessão vai debater toda a situação do transporte público na cidade. E olha só, gente, agora para um assunto muito atual aqui para o município de Petrópolis, a gente vai falar um pouco sobre a questão dos ventos aqui na cidade. Porque, por conta de um sistema de alta pressão e posterior aproximação de uma frente fria, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu às 8 horas da noite de ontem um aviso meteorológico com a previsão de ventos moderados a forte aqui para o município até a sexta-feira. O aviso foi justamente emitido ontem, na terça, e segue até as 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 7 de agosto. Para hoje, quarta-feira, existe a previsão de ventos moderados a ocasionalmente fortes em alguns momentos do dia. Já para amanhã, quinta-feira,
a previsão é de ventos moderados, também ocasionalmente fortes em alguns momentos desta quinta. E na sexta, por conta da aproximação da frente fria, a previsão de ventos moderados a fortes ao longo do dia e também existe a previsão de chuva fraca a partir do período da tarde. E por conta de toda essa previsão, a Prefeitura recomenda que a população envie o CEP para o número 40199, faça esse cadastro para receber os alertas. E também é claro que acompanhe o portal de notícias da Prefeitura e aqui também os portais de notícia do nosso município. O boletim meteorológico vai atualizar a previsão do tempo para a cidade e ele fica disponível justamente no site da Prefeitura de Petrópolis, onde você pode acompanhar um pouco sobre essa questão e também o que já foi registrado até o momento. E é claro, é muito importante a gente destacar também que você pode procurar ele, pode entrar lá no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br/boletim, para poder acompanhar esse boletim meteorológico. E a gente sabe, no meio dessas ventanias, desses fortes ventos, pode ter algum tipo de ocorrência. Então, em caso de alguma emergência, ligue para 193 para falar com o Corpo de Bombeiros e 199 para entrar em contato com a Defesa Civil. E agora, trocando de assunto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para os municípios de São José do Vale do Rio Preto e também para Petrópolis, para que adotem medidas preventivas por conta do fenômeno El Niño. Segundo a MPRJ, os estudos de órgãos de meteorologia indicam alta probabilidade do fenômeno climático no segundo semestre desse ano. Nós já trouxemos essa matéria ontem, mas é claro, relacionando a essa questão do vento, vamos acompanhar mais uma vez. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, o fenômeno climático pode aumentar o risco de chuvas intensas, deslizamento de terras, alagamentos e até ondas de calor. O MPRJ pede que as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Civil comprovem em até 30 dias que Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto tenham um planejamento adequado para enfrentar os impactos do El Niño. A recomendação foi expedida após fortes ventos atingirem o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Na ocasião, nenhuma grave ocorrência foi registrada, mas muitos imóveis tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, além de quedas de árvores. Segundo o MPRJ, órgãos estaduais e federais indicam alta probabilidade do El Niño no segundo semestre de 2026. A reportagem procurou as prefeituras de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto. A administração da cidade imperial informou que vem monitorando a questão do El Niño e acompanhando as atualizações do fenômeno. O executivo reforçou ainda que as medidas para o enfrentamento de episódios de chuvas intensas fazem parte do plano de contingência para chuvas intensas do verão de 2025-2026, que está vigente. O documento está disponível no site da Prefeitura. O novo plano de verão 2026-2027 já está sendo elaborado e será divulgado em novembro. E como nós também informamos ontem, a TV Correio da Manhã ainda aguarda um posicionamento da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. E agora, trocando de assunto mais uma vez, a 4ª edição do Conexão Emprego e Cidadania aconteceu na Casa do Trabalhador, aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. No evento que nós divulgamos aqui na TV Correio da Manhã e também no nosso site, correiopetropolitano.com.br, foram disponibilizados serviços gratuitos, como cadastro no balcão de empregos, atendimento ao MEI, emissão de documentos, orientações, cursos e serviços de saúde e também muitas outras funcionalidades. Vamos acompanhar agora um vídeo mostrando justamente como é que foi essa movimentação do evento que aconteceu ontem. Olha só. Estamos aqui na Rodoviária Centro, na Casa do Trabalhador, no antigo Detran, com serviços gratuitos na 4ª edição do Conexão Emprego e Cidadania. Temos hoje o cadastro de currículos, ofertas de trabalho, assistência social, Secretaria da Mulher, a Secretaria de Saúde com aferição de glicose e pressão, um dia de muitas oportunidades. Fundação Leão 13, também com a isenção de documentos, até às 5 horas da tarde, nesta terça-feira. Venham, compareçam nesse dia de oportunidades para a população. E olha só, gente, agora para poder finalizar a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje, a gastronomia e o bem-estar vão ter espaço de destaque na 17ª edição do Bunkaçai, realizada entre os dias 13 e 16 de agosto aqui em Petrópolis.
Neste ano, em parceria com o Senac RJ, o festival preparou uma programação especial com atividades gratuitas que incluem oficinas de culinária japonesa, harmonização de vinhos e muito mais. Olha só. O Bunkassai, a festa que celebra a cultura japonesa no Brasil e em Petrópolis, vai ter uma programação ampliada em 2026. Em sua 17ª edição, o festival vai ter oficinas gratuitas realizadas em parceria com o Senac. No Senac nós teremos oficinas de doces, temakis e o grande diferencial será a harmonização de vinhos brasileiros com a culinária japonesa. As 3 oficinas práticas vão ser realizadas na unidade do Senac Petrópolis, com 50 vagas cada, voltadas para quem deseja aprender técnicas da culinária japonesa. As aulas práticas acontecem nos dias 13, 14 e 15. Para as oficinas, entre em contato com o Senac para fazer sua inscrição. Além das atividades na unidade, o Senac vai promover também aula e show sem a necessidade de inscrição prévia no Palácio de Cristal, principal palco do Bunkassai. E as aulas shows serão para 300 pessoas, com o doce dorayaki, que será no dia 15, e o de temaki será dia 16 de agosto, no domingo. O Bunkassai acontece entre os dias 13 e 16 de agosto no Palácio de Cristal, com entrada gratuita. A programação geral da festa reúne apresentações culturais, artes marciais, oficinas, gastronomia, exposições e atrações voltadas tanto às tradições japonesas quanto ao universo dos animes, mangás e cosplay. E com essas informações, vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
Estamos de volta e olha só, gente, uma área equivalente a 63 campos de futebol foi destruída pelo incêndio que atingiu o Pico da Caledônia em Nova Friburgo. As chamas consumiram cerca de 45 hectares de vegetação no Parque Estadual dos Três Picos, uma das mais importantes unidades de conservação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Especialistas alertam que os prejuízos vão muito além da vegetação queimada e afetam diretamente a fauna e espécies ameaçadas de extinção. Um novo foco também foi identificado nesta segunda-feira e exigiu uma nova mobilização das equipes locais. Olha só. 63 campos de futebol de Mata Atlântica destruídos. Esse foi o tamanho do estrago deixado pelo incêndio no Pico da Caledônia, em Nova Friburgo. As chamas começaram na manhã do dia 31 de julho e mobilizaram 74 bombeiros militares e 22 guarda-parques do INEA. O combate durou 4 dias e contou com o apoio de drones e aeronaves. Somente nesta segunda-feira, o Grupamento de Operações Aéreas realizou 12 lançamentos, totalizando 8.400 litros de água. O Pico da Caledônia é um dos principais cartões postais da região serrana e abriga espécies raras da fauna e da flora. De acordo com especialistas, os impactos do incêndio vão muito além da vegetação destruída e pode levar anos para serem revertidos. Até o presente momento, o incêndio na região do Pico do Caledônia, em Nova Friburgo, atingiu aproximadamente 45 hectares de vegetação, o que representa quase que 1% da área total do parque. Com relação à origem dos incêndios, cabe ressaltar que ainda não existe uma conclusão técnica preliminar, mas segundo relatos dos moradores, há uma indicação que esse incêndio iniciou num terreno baldio, no terreno de uma residência no bairro de Cascatinha. Ainda segundo o INEA, as dificuldades de acesso e o relevo acidentado tornaram o combate mais complexo. Nesta segunda-feira, um novo foco surgiu em uma área remota e precisou ser combatido com o apoio de aeronave. Após a extinção definitiva das chamas, o órgão fará um diagnóstico para avaliar os danos e definir as medidas de recuperação ambiental. Com certeza vai haver uma alteração exatamente na quantidade de pesquisa e registro que a gente faz nesse lugar. Isso é muito triste. Então, nessa câmera aqui a gente já vai precisar remover, são 10 câmeras que a gente tem aqui no Caledônia. Nesse lado, no Caledônia a gente utiliza 20 câmeras. E aí, para não correr risco, o fogo não está tão longe daqui. Então vamos retirar a câmera, que isso também acaba atrapalhando também na questão da pesquisa mensalmente que a gente faz nesse lugar. Então, isso é muito triste. A unidade de conservação abriga o maior índice de biodiversidade do estado do Rio de Janeiro e é reconhecida internacionalmente como uma área prioritária para a conservação de aves. Além da vegetação destruída, o incêndio comprometeu habitats de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. A biodiversidade que você perde da flora e da fauna nesse lugar, cara, é algo incalculável. Porque as espécies que a gente tem ameaçada aqui, como a saudade de asa cinza, que é uma espécie ameaçada de extinção, endêmica do Brasil, as orquídeas, raríssima, ameaçada da Mata Atlântica, o pingo de ouro também, que não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir sair dali, os pássaros fazendo ninho, que também vão perder os seus filhotes. Segundo Juran Santos, o fogo também altera o comportamento da fauna sobrevivente. Espécies podem ser obrigadas a deixar seus territórios em busca de áreas seguras, o que pode gerar desequilíbrios no ecossistema. O projeto Aventura Animal informou ainda que precisou retirar 10 câmeras de monitoramento instaladas na região por causa do incêndio. A onça parda que reside nesse lugar, que é o território dela, e automaticamente queimou, ela vai ter que ir para uma outra área. E aí o que vai acontecer? Ela provavelmente vai encontrar um outro macho que está naquela área, que é o território dele, e aí vai rolar briga. E aí afugenta esse animal para um outro local. Isso gera grandes problemas visíveis, na realidade, para a Mata Atlântica. Os números também acendem um alerta. Somente neste ano, o estado do Rio de Janeiro já registrou mais de 18 mil denúncias de crimes ambientais. Desse total, 999 foram relacionados às queimadas. E é claro, gente, é muito importante a gente relembrar que, em casos de fogo ativo, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Já as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima ao Linha Verde. E agora nós trocamos de assunto
E a gente continua aqui nas cidades próximas de Petrópolis e da nossa região de cobertura. Isso porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro participou no último sábado da formatura do primeiro Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, o NUPDEC de Areal. A iniciativa reúne moradores capacitados para atuar na prevenção de riscos e na resposta inicial a situações de emergência, fortalecendo assim a proteção das comunidades. A cerimônia foi realizada na comunidade do Amazonas, em Areal, e contou com a presença do promotor de justiça André Dixon. A criação do primeiro NUPDEC é resultado de um acordo de cooperação entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Areal e um Instituto de Direito Coletivo, que prevê a implantação de pelo menos 3 núcleos comunitários em áreas de risco no município. Os participantes concluíram a capacitação de 15 horas, promovida pela Defesa Civil, com aulas sobre gestão de riscos, prevenção de desastres e atuação comunitária. Ao final do curso, 10 moradores receberam certificados e passam a integrar o primeiro núcleo comunitário de proteção e defesa civil de Areal. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, a quinta-feira começa com tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol ainda aparece entre nuvens durante a manhã, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta gradativamente, indicando uma mudança nas condições do tempo. No período da noite, há previsão de pancadas de chuva em todas as cidades da nossa região de cobertura. Mesmo com o retorno da instabilidade, as temperaturas seguem agradáveis, com máximas um pouco mais elevadas em relação aos últimos dias. Indo agora para a nossa previsão de cidade por cidade, começamos por Nova Friburgo, onde a quinta-feira vai ser de sol, com aumento de nuvens à tarde. E à noite, há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. À noite, também ocorrem pancadas de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. E à noite, também há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. E olha, gente, atenção também para um alerta da Defesa Civil aqui de Petrópolis. O município segue com aviso para ventos moderados a ocasionalmente fortes, válido até a noite de sexta-feira, dia 7. A recomendação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos, além de acompanhar os comunicados e alertas emitidos pela Defesa Civil. E é claro, em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil através do número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo número 193. E agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o dia também começa com sol, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas e a chuva deve chegar durante a noite. As temperaturas continuam mais elevadas do que nas cidades aqui da região serrana. Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Como eu adiantei, à noite ocorrem pancadas de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quinta-feira vai ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. E à noite também há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 29 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Muito obrigado pelas informações, Toledo, e justamente com elas nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho você acompanha uma entrevista. Cinco jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã.
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui com a Solange Azizi, que veio conversar com a gente sobre 2 cursos, um para gestantes e outro para idosos, para o tratamento com idosos. Tudo bem, Solange? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Um prazer te receber aqui no programa e antes da gente falar dos cursos, eu pedi que você se apresente para o nosso público. Certo. Então, eu sou a Solange Azizi, pediatra, formada desde 1987 pela Faculdade de Ciências Médicas de Nova Iguaçu. Hoje tem um outro nome, que é UNIG. Faço pediatria desde então, gosto muito da parte de neonatologia e a parte voltada a gestantes. Gosto também da parte de adolescente, mas a minha praia é realmente os bebezinhos. Eu adoro. Perfeito. E é justamente por conta de todo esse tratamento com os bebezinhos que você também é conhecido como Tia Sol, né? A gente tem que sempre destacar isso. E eu acho que a gente já pode começar a falar justamente desses cursos, dando destaque, é claro, para esse da sua preferência, justamente o para gestante. Vou pedir que você explique como é que funcionam esses cursos, especificamente esse. Certo. Então, o curso para gestantes, não só gestantes, né? Porque hoje a gente tem um nicho maior. A gente fala gestantes, tentantes, né, e afins. Aí tem os casais alternativos, né, as relações homoafetivas, os casais homoafetivos, então todo mundo vai entrar no bolo, não tem problema nenhum, a gente não faz distinção. Muito bem, esse curso ele é voltado para que a mãe, né, a tentante, a gestante, ou até a mãe que já deu à luz, para que ela entenda o universo do recém-nascido. Porque parece ser uma coisa pequena, pouca coisa, mas não é não. É uma gama de informações muito grandes. Por que assim, muito grande? Porque são detalhes, entendeu? São nuances. E não é um curso, a meu ver, e as pessoas que fizeram, não é um curso chato, porque não é aquela coisa maçante. Você não fala de coisas tipo células de tronco, aquela ultrassonografia em 3D, em 4D, 5D, a gente não fala nada disso. O que eu falo, na verdade, e eu me basto, porque sou eu só mesmo,
mesmo eu, a minha voz e o público, eu falo muito na questão da prática, do que a mãe vai pegar, o que a mãe vai encarar naquele dia a dia, no período do recém-nato, que a gente chama de RN, que é de 0 a 30 dias. Então, são coisas simples para mim, simples para as mães não tanto, mas, por exemplo, eu ensino como elas vão dar banho, como elas vão higienizar a genitália masculina e feminina, como vão trocar a fralda, descarte de fralda, a secagem, né? O que você tem que começar primeiro para o bebezinho não sentir frio, que a pele é muito delgada, muito fininha, então eles sentem muito frio nos primeiros dias, como você tratar o coto umbilical, falo do banho do papai, que é importante essa questão do contato com a pele, para o bebê sentir a pele, o cheiro, entender a respiração, o batimento cardíaco, que é bem diferente do da mamãe, porque o bebê está acostumado com a mãe. Afinal de contas, a mãe carregou esse tempo todo, então o bebê conhece a mãe. E é sabido que quando o bebê chora, o bebê está nervoso, o que as pessoas fazem? Entregam para a mãe. E o bebê fica calmo porque aquilo é a referência que ele tem, né? Então, a respiração, o batimento cardíaco, a fala, o embalo, e aí esse banho do papai é super importante. Os pais ficam morrendo de medo. Na aula prática, eles, não, eu não vou segurar não, doutora, porque senão eu vou deixar cair. Então, eu ensino essa questão, eu tiro esse medo, eu peço para eles levarem camiseta, bebê de plástico, boneco, sabe? Sabonete, toalha, como se você estivesse dando um banho mesmo na criança, no bebê, para poder tirar esse medo. Tem a questão também, falando em medo, tem a questão também da amamentação, que as mães têm muito medo disso, né? Elas têm medo do amamentar propriamente dito, de não conseguir, né? Do leite ser fraco, porque tem muito esse mito, né? De leite fraco e tal. Então eu tiro todos esses medos, ensino as posições de amamentar. Então assim, realmente é um universo muito grande, é uma coisa muito interessante, só fazendo para entender e para aprender, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é uma parte prática importantíssima, porque em algum momento, quando o recém-nascido estiver presente, vai ser realmente colocado em prática. E é bem interessante destacar que logo no início você fala que são coisas simples. E realmente são coisas simples porque vão fazer parte do dia a dia, mas tem todos esses outros pontos mais técnicos que precisam ser ter tidos com muito cuidado e fica muito mais simples, às vezes, para o próprio pai, para a própria mãe, o responsável por essa criança, entender justamente o porquê. Não é apenas fazer, mas entender, por exemplo, a questão do banho do pai que você destacou, não só fazer o banho do pai, não só ter a prática do pai dar banho na criança, mas também entender toda essa importância, porque aí esse responsável vai dar um valor diferente para toda aquela ação, não é mesmo? Isso é verdade. Essa questão do banho de papai é muito engraçado porque ficou marcado para mim. Eu dei um curso quando ainda existia a Drogaria Galante, aqui pertinho, na antiga Itararé, e em cima eles tinham um auditório bem legal. Então o curso, não foi o último curso, o último que eu dei foi agora, no mês de maio. Mas digo, da Galante, antes da Galante, né, fechar, infelizmente, porque era uma drogaria, né, de ponta, mas um paizinho que encontrou comigo recentemente, numa outra drogaria, eu estava na drogaria Venâncio, aqui da avenida, ele falou assim, oi tia Sol, você lembra de mim? Aí eu, muito sem graça, eu falei, ai, não, desculpa, não lembro. Atendi seu filho em algum momento? Ele, não, você não atendeu meu filho. Você me ensinou a dar o banho do papai. Acredita que até hoje meu filho só toma banho comigo? Aí eu achei aquilo tão bonitinho, super interessante, né? Porque ele colocou em prática realmente aquilo, ele aprendeu de fato, e para ele foi uma questão muito importante essa coisa do elo, né? Então liga mesmo essa questão de pele, do cheiro, do contato. Eu acho que é uma coisa bem interessante. E o garoto hoje, eu não me lembro, mas acho que tem algo em torno de 7 ou 8 anos, não sei, ele falou, mas já não me recordo. E até hoje a criança toma banho com ele. Que interessante isso, não é legal? Sem dúvida nenhuma, e é bem interessante, como você disse, isso personifica esse elo, toda essa questão que, como você destacou, é bem técnica, vamos dizer assim, mas que com exemplos como esse a gente consegue ver na prática realmente como é que funciona. E não é apenas importante essa questão do banho do papai, mas todas essas partes, todos esses cursos, esses pontos que são oferecidos no curso, são importantes justamente para entender, para praticar, porque vão ser fatos, vão ser situações cotidianas, vão acontecer, são necessárias dentro dessa vivência. E, tendo justamente esse conhecimento agregado, tende a facilitar todas essas interações, não é mesmo?
Essa questão que você falou das situações cotidianas, tem uma parte no curso que eu falo sobre mitos e verdades. Sabe aquela questão assim que uma avó fala uma coisa, do tipo, não pode deixar o recém-nascido chorar muito porque ele vai ficar umbigudo, ele vai ter hérnia de umbigo. Você não deve ter escutado isso porque você ainda é mais novo, mas as pessoas de mais idade falam isso e acham que isso é verdade. Então tem uns mitos assim meio sem noção, meio nada a ver, né? Que nessa parte, né, dos mitos e verdades, eu sento, faço uma roda, é muito interessante, né? E aí eu vou perguntando, o que que você já escutou dos mais velhos? Aí eles falam essas questões tipo, por exemplo, uma outra coisa muito engraçada, uma vez uma mãe me perguntou, é verdade que tem que assoprar as unhas? Que não pode cortar, tem que assoprar para poder deixar cair naturalmente? Como é que você vai assoprar a unha? A unha vai cair. É um troço meio doido Sim, isso, né? sem dúvida. Então, essa parte também é muito legal. Tem uma outra parte também que eu falo sobre os reflexos do recém-nascido. Não sei se você já se deparou com o recém-nascido, mas é muito comum o recém-nascido levar sustinhos. Então, de vez em quando, eles fazem assim, né? E aí parece que eles querem agarrar alguma coisa. Esse é o reflexo de Moro, que é muito presente. É o segundo reflexo mais presente, o primeiro da sucção. E aí eu brinco com as mães que o bebê já nasce sabendo sugar. Já é ótimo porque é um item de fábrica, né? Depois o bebê vai aprendendo e a mãe vai aprendendo junto com o bebê. Mas aí eu falo dos reflexos, né? Da audição, da sucção, reflexo de Moro, o olfato, o tato. Falo também das cólicas, as temidas cólicas, né? O jeito de colocar para rotar, se é que precisa mesmo de noite quando a mãe está cansada. Falo também das mamadeiras, porque as mães às vezes ficam sem graça de perguntar. Falo de chupeta, aquela questão do ar-condicionado, pode pegar vento, não pode, o banho tem que ser gelado, tem que ser morno. Todas essas coisas, entendeu? Perfeito. E é muito bom a gente destacar que, é claro, é muito importante para todas essas pessoas que vão viver com o recém-nascido, mas principalmente para aqueles pais de primeira viagem que é um mundo novo, não é mesmo? Tá tudo conhecendo, tá tudo acontecendo de uma vez só. Muitas das vezes a gente destaca que pode envolver um sustinho ali no meio do caminho, então vai ser um trabalho cada vez mais necessário para essas pessoas, principalmente, não é mesmo? Isso. E um sustinho muito bem dado pelo recém-nascido é a questão do engasgo, né? Porque o bebê fica com aquela bola de ar e na hora que ele está mamando, ele não consegue trabalhar essa questão do engolir o que ele mamou com soltar o ar que ele colocou para dentro. Então o bebê fica sem respirar, fica roxo, a gente chama isso de cianose, né? Então o bebê fica roxinho e vai começando a desfalecer. E aí os pais ficam muito nervosos. Tem essa questão mesmo que aparece em televisão, né? De como você fazer, como tirar do engasgo, virar de costinhas, colocar aqui na perna e usando essa parte da mão, fazendo massagem, desobstruindo as vias aéreas. Isso tudo eu ensino também. E eu ensino de uma maneira muito lúdica, entendeu? É muita brincadeira. E para descontrair também, porque falar 4, 5 horas seguidas, misturando teoria e prática, que, aliás, é uma coisa nova, porque antes eu dava teoria, depois a prática, aí agora eu misturo tudo, compactei o negócio, então às vezes fica um pouco cansativo, né? Que você fala, a pessoa faz, aí você fala, a pessoa faz. Vamos falar de fralda, aí troca a fralda, vamos falar de banho, dá banho, vamos falar disso que lá, e bota pra mamar. Então as pessoas ficam meio, às vezes dá um tédiozinho, cansada, porque mãe, a gestante, principalmente no último trimestre, ela se cansa, ela troca de posição toda hora, ela vai muito no banheiro, né? Tem todas as questões envolvidas do barrigão. Então isso cansa de fato. Eu tento fazer de uma maneira bem descontraída, bem legal mesmo, sabe? E acho que dá certo, eu acho que eu gosto pra caramba, eu acho que eu faço bem feito, eu amo recém-nascido e todas as pessoas daqui da cidade, ou não, porque eu dou no Rio também esse curso, as pessoas gostam bastante. Então assim, é só se inscrever mesmo, fazer para poder aprender. Perfeito. E até voltando um pouquinho que você falou sobre essa roda das dúvidas, das verdades, dos mitos, eu queria até perguntar quais são as principais questões que você costuma receber nesses momentos. Então, são aquelas perguntas meio absurdas do tipo, existe leite fraco? Será que o meu leite vai alimentar o meu filho? Ou então, se eu der chupeta, o meu neném vai ficar dentuço? Ou então, se eu der mamar demais, o bebê vai engasgar e vai morrer durante a noite? Ou então, assoprar as unhas, ao invés de cortar, faz as unhas crescerem naturalmente? Ou aquela máxima da hérnia. É certo que a gente não pode deixar o bebê chorar porque ele vai ficar umbigudo, vai ficar com hérnia. Então são essas questões assim, sabe? A questão do chá também.
que é muito importante, né? Que toda avó fala que tem que dar chá, e a gente não pode dar nada a não ser o leite humano, né? Que é o leite materno. Na impossibilidade da mãe amamentar, a gente faz uma fórmula, né? Que a gente chama de leite artificial, que a mãe não deixa de ser mãe por causa disso, né? Então não precisa se sentir culpada. Mas a questão do chá, que é uma questão assim, digamos que cultural, né? É uma questão que vem das bisas, passam para as avós, que passam para as mães, e as mães têm essa dúvida. Então, tudo isso é desmistificado. Essa questão de mitos é muito importante, porque a cultura popular, na maioria das vezes, eu acho, atrapalha mais do que ajuda. São muitas coisas que são tidas como verdade, mas que já foram provadas que não são há muito tempo. Só que justamente pelaquela confiança de ser uma avó falando, uma bisavó falando, você tende a dar uma confiança maior, justamente por conta de toda a experiência, mas é muito importante a gente entender que a ciência evoluiu, todo esse trato evoluiu, então tem que realmente levar em conta o que é de fato verdade, e não apenas aquela situação que, em algum momento, a gente pode até dizer que foi tido como verdade. Porém, a gente sabe que já não é assim e a gente sabe que já está provado que não foi. E até também nessas coisas que você costuma dizer, você falou sobre esses mitos e verdades, e eu também citei a questão do sustinho, você falou sobre o engasgo. Queria que você falasse também mais sobre isso, que são as coisas comuns que a gente tem que entender que muito provavelmente podem acontecer, mas que você também explica melhor justamente no curso. Então, o sustinho nada mais é do que o reflexo de Moro, que é o bebê, ele não tem assim um referencial, porque quando ele está dentro do útero, na casinha, né, que eu chamo intraútero, ele está muito agarradinho, então ele fica com as mãozinhas assim, fechadinhas, com os pezinhos dobradinhos e com a coluna também dobradinha, porque o bebê é muito flexível. Quando ele sai, eu costumo brincar com as mães que se você colocar o bebê assim, solto, sem nada, em cima da cama ou do trocador, o bebê, ele imagina que ele está no meio do gramado do Maracanã e aquela abóboda aberta está em cima dele. Então, olha só como é que ele fica. E aí ele começa a ter tremores, esses tremores de extremidade, principalmente dos membros superiores, braços e mãos, quando ele faz esse movimento, que parece que ele quer agarrar, e se você passar com a mão ele agarra mesmo, esse é o tal reflexo de Moro, que é o tal do sustinho que a gente fala com as mamães. O engasgo, aí quem leva o susto são as mães, né? Na verdade, o engasgo não é o susto do bebê. O engasgo nada mais é do que a imaturidade que o recém-nato tem ao mamar e respirar ao mesmo tempo. Você que é adulto, quando você está mastigando, comendo, quando alguém fala com você, o que é que você faz? Exatamente. Você fica assim, porque pede para a pessoa esperar para você poder mastigar e engolir. Porque se você falar mastigando, tu sabe que tu vai começar a tossir. E a minha vozinha já dizia, vai cair no goto. Ela sempre dizia, vai cair, você vai tossir. Isso aqui. E é verdade. E depois você fica tossindo ali dos 2, 3 minutos e arranha. Você não consegue nem falar. E o bebê, ele tem essa imaturidade, que a gente não tem. Então o bebê, ao mesmo tempo que ele está sugando na mama da mãe ou na mamadeira, ele também está respirando. Então ele suga, respira, suga, respira. E às vezes ele faz isso concomitantemente. Na hora que ele faz isso, aí dá ruim. Aí ele vai engasgar, entendeu? Vai engasgar, vai tossir, vai ficar nervoso, começa a ficar roxo, que é aquela questão da cianose de pele, né? Ele fica com a pelezinha bem arroxeada e aí dá aquele baita susto na mãe. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que a gente já destacou os principais pontos justamente desse curso de gestantes, só um que eu acho muito importante a gente comentar. Você falou que o curso é indicado para gestantes, tentantes e afins. É muito importante a gente entender, claro, às vezes a pessoa já está planejando a gravidez, às vezes a pessoa está naquela situação que pode ter sido pega de surpresa. Mas destacando essa parte das pessoas que estão tentando, é bem interessante a pessoa já conseguir fazer todo esse trabalho de uma maneira um pouco prévia, um trabalho preventivo, vamos dizer assim. Sim, eu tive pouquíssimas pessoas tentantes. Na verdade, as matriculadas, na grande maioria, digamos assim, 95, 96% são as gestantes, as barrigudas, né, no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, e as que deram à luz, pouquíssimas. Mas foram também. Agora, tentantes, eu tive só 2 casais, e foram 2 casais homoafetivos. E aí eles ficavam meio sem graça, assim, num cantinho, em cursos diferentes. Ficaram sem graça, meio no cantinho, aí eu chamava eles, né,
para nossa luta, para aquele nosso espaço para aprender e tal. Não, vamos embora, vamos chegar lá, vamos aprender. Ah, mas eu não tenho neném. Ah, porque fulana não está grávida. Não tem problema nenhum, vamos embora aprender, porque você não vai ser pai. Aí eu olhava para o outro, você também não vai ser pai? Você tem que saber, você tem que dar banho, você tem que trocar fralda, você tem que dar mamadeira, porque aí no caso a gente sabe que não vai existir uma mama, né, feminina para aleitar a criança. Você tem que saber dar mamadeira, você tem que saber botar para rotar, você tem que saber a posição de botar esse neném para dormir, para o neném não tossir, para ele não ficar afrontado. A questão das golfadas, né? Golfar é um termo popular, mas como as pessoas falam muito, eu acabo falando também porque aí as pessoas entendem, né? Mas na verdade é regurgitar, sair de dentro do esôfago, do estômago, passar pelo esôfago e vir pela boquinha. Regurgita. Então, para o bebê não engasgar com aquilo, não tossir, para não voltar, porque o leite vai arder, né? A parte do esôfago. Então, assim, são essas questões que eu ensino para todo mundo, sem a menor distinção, e façam. Se você é um casal alternativo e quer se matricular, se matricula numa boa, porque a gente não tem problema com isso mesmo, Hugo, é sério, tá? O negócio é ensinar e fazer as pessoas aprenderem. Perfeito. Eu até quis destacar justamente essa questão dos tentantes, porque é uma cultura que a gente pode tentar implementar dentro da nossa sociedade, justamente para as pessoas conseguirem chegar nesse período mais preparadas. Porque, é claro, a gente destaca que, principalmente no primeiro e no segundo trimestre, a pessoa ainda tem um tempo maior, uma disposição maior nesse sentido e está mais distante realmente do momento da chegada do recém-nascido. Porém, se a pessoa já está tentando engravidar, também tem essa possibilidade para já ter esse trabalho mais pensado, não é mesmo? Sim, é verdade sim. Eu acho bem interessante essa questão. E assim, por exemplo, no curso, tem muita gente que pergunta, posso levar a avó? Porque tem sempre a avó, né, que gosta de dar o palpite e tal. Sim, pode. Então, é permitido levar quem quiser, pode levar a avó, pode levar a sogra, não tem problema nenhum. O importante é a mãe estar, para a mãe poder aprender. E, em relação a gestantes, tentantes e afins, tem a parte da mãe solo, que eu não falei também. Teve mãe solo matriculada, o pessoal fica meio sem graça, né, de se chegar e tal, sem problemas também. A opção é de cada um, né, você ter ou não ter um parceiro do seu lado naquele momento do parto e quando a criança vier ao mundo, mas o fato é que você tem que aprender, sozinha ou acompanhada, você vai ter que aprender. Porque, na verdade, Hugo, assim, não desmerecendo a pessoa que está do lado, mas, na verdade, a carga maior vai ficar com a mãe mesmo, principalmente se ela for aleitar, né, porque o peito está com a mãe. Então, a criança vai ficar o tempo todo com a mãe mesmo, né? A maior parte do tempo, entendeu? É verdade. E para as pessoas, para os gestantes, tentantes e afins poderem participar desse curso, como que eles podem fazer? Então, meus amores, vocês precisam deixar mensagem no WhatsApp que a gente vai deixar aqui, não é, Hugo? Prestem bem atenção, o DDD é 24 e esse curso está sendo destinado para Petrópolis do Rio. É o mesmo telefone, só que aí eu vou fazer em outra televisão, em outro canal, logicamente. Então, aqui, DDD 24 99948 2300. Preciso repetir? Mais uma vez, só para a gente ter certeza que o público DDD 24 99948 2300. E é importante não ligar, é deixar mensagem, porque a gente tem a resposta do robozinho, então a gente tem o digite 1 para isso, o digite 2 para aquilo, tá? Porque é um WhatsApp destinado para outras questões também. Então é só deixar o recado, a pessoa vai entrar em contato e vai conseguir matricular você no curso. Perfeito. Agora, com esse assunto desse curso especificamente encerrado, a gente também tem um outro para destacar, que é justamente o do trato com os idosos. Queria que você explicasse ele também. Então, o curso dos idosos, muita gente aqui em Petrópolis conhece, porque existe um curso muito famoso aqui, que é o Supera, e um outro, não tão famoso, mas também muito legal, que é o Super Cérebro. É mais ou menos nesses moldes. Eles utilizam um método japonês para treinar o cérebro. O que eu fiz? Eu fiz os dois cursos e também fiz cursos online. Comprei cursos em plataformas e tal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma junção. E eu fiz o meu próprio curso. E aí o meu curso recebeu o nome de Conserva Cérebro. Olha que interessante, né? Porque você vai conservar o que está lá dentro, né? Que basicamente é você malhar
o seu cérebro. Então, é fazer atividades para treinar o seu cognitivo, o seu intelectual. A gente treina também nesse curso a parte de mobilidade de membros superiores, de membros inferiores, que é uma questão que não tem nesses cursos que a gente tem aqui em Petrópolis. Então é um pouquinho diferenciado, porque é uma mescla dos cursos que eu fiz, que treinam somente a parte cognitiva, comportamental, intelectual, como também a questão da mobilidade. Então eu mesclei, entendeu? Perfeito. É bem importante a gente destacar esse cuidado que a gente cada vez mais a gente vai aprendendo, como a gente disse já na questão dos recém-nascidos, de toda aquela questão que envolve a nossa cultura, que justamente a ciência vai evoluindo, então toda essa questão que envolve esse exercício da mente, esse exercício das pessoas com a idade um pouco mais avançada, vem ganhando um holofote cada vez maior. E situações como essa, cursos como este, mostram e enfatizam justamente a importância de todo esse trabalho, não é mesmo? Sim, é verdade, é muito importante, porque é interessante que muitas vezes o idoso, às vezes não tão idoso, uma pessoa de, por exemplo, 50 e poucos, 60 anos, vai se aposentar. O que essa pessoa faz? A tendência é ficar em casa. E aí vai ver o quê? Vai ver filme, vai ver série. Quando é mulher, gosta de tricotar, fazer crochê, fazer pintura. E assim, não interage, não sai, perde as amizades, porque esse curso tem a parte lúdica também, né? Tem a parte de levar lanchinho, tem a parte de conversar com o coleguinha. É bem interessante isso. Então é uma mescla de situações onde a gente treina realmente o comportamental, o cognitivo, a gente treina a mobilidade e a gente treina o nosso lado criança. É bem interessante mesmo, para não deixar justamente que aconteça isso, que a pessoa fique em casa, sentado com o popozão no sofá, sem fazer absolutamente nada, se entregando, porque você bem sabe, deve ter idoso na sua família. Se a gente deixar acontecer isso com o idoso, o que vai acontecendo? Ele vai atrofiando, atrofiando, aí vai deitando, vai deitando, vai deitando, quando você vê, tá acamado. Exatamente. E é justamente essa questão de não deixar, além dessa parte mais lúdica, além dessa parte mais técnica, vamos dizer assim, justamente essa parte lúdica, essa parte das interações, não deixam justamente atrofiar esse lado social das pessoas que é muito ativo e, de repente, como você disse, a pessoa acaba ficando mais em casa e vai deixando partir, vamos dizer assim, toda essa parte que é tão importante e que a gente sabe que faz tanta diferença. Vou dar um exemplo dos meus avós, por exemplo. Dá para perceber uma diferença muito grande quando eles estão muito tempo em casa e quando a gente faz uma visita, só do momento que a gente chega até o momento que vai embora. Justamente essas interações sociais, todas essas questões vão estimulando a pessoa de fato, não é verdade? É verdade, essa questão que você falou aí dos netos, né, dos seus avós e tal, você é neto. Essa questão dos netos irem visitar os avós, isso me preocupa muito, sabe por quê? Eu acho legal e acho que tem que visitar mesmo, eu tenho uma saudade absurda da minha avó materna, que a paterna eu quase não tive contato, mas assim, hoje a gente percebe que essas crianças ficam, os adolescentes também, muito ligados no celular. Você vai visitar a vovó, vai visitar a vovó, fica todo mundo ali no celular, a vovó fala, você não está nem prestando atenção. Então, isso é chato, né? E eles se sentem, e eles falam, meu neto vai me visitar, mas ele quase não conversa, fica de olho no telefone o tempo todo. Isso é muito ruim. Eu espero que você não faça isso. Quando eu saio, a minha filha não mora comigo, ela já é adulta, mora no Rio, tem a vida dela. Quando eu saio, ela e o pai, né, o meu marido, a gente tem um combinado, a gente não mexe em celular. É bem interessante. Teve uma certa vez, há um tempo já, isso tem muito tempo, a gente estava num restaurante no Rio do Sul e chegou um garçom e ele falou assim, posso fazer um comentário? Eu falei, pô, achei estranho, né? Porque ele veio abordando assim, eu falei, pode. O meu pode, tipo, ué? Pode, ele falou, nossa, parabéns, que família linda. Olha em volta, todo mundo com celular, vocês conversando, vocês estão batendo papo. E a gente lá, o pessoal, os garçons, estão todo mundo olhando para vocês. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu fiquei um pouquinho mais assim, descontraída, porque eu realmente achei estranho ele chegar e abordar. Então, eu acho assim, gente, netos e netas, quando vocês forem visitar vovô e vovó, vocês têm que ir para conversar. E é chegar e falar, vó, vamos fazer um bolo? Vô, vamos jogar alguma coisa? Vamos jogar uma bola? Vamos jogar um futebol de botão? Até a música de futebol de botão com seu avô, né? Então tem essa questão. Mas assim, essa parte lúdica que tem no curso é bastante interessante. Por incrível que pareça, é a parte que eles gostam mais. Claro, né? E é bom a gente destacar que é um trabalho realizado no curso
E quando tem todo esse apoio da família, tem esse apoio dos netos, dos filhos, ajuda também o trabalho para ser justamente uma questão contínua, não apenas ali no curso, não apenas essas interações naquele local específico. E eu queria perguntar também do curso justamente essa questão da inscrição, porque a gente, é claro, pode ter os idosos que vão procurar justamente esse exercício, essa maneira de praticar melhor e praticar essas interações, mas queria saber também se o restante da família pode fazer uma indicação justamente para um pai, para uma mãe que pode perceber que está num momento mais distante nesse sentido. Aí você diz, a pessoa da família inscreveu o idoso Exatamente. no curso. Sem problemas, a gente vai deixar o telefone na tela, né? O idoso pode se inscrever, porque tem idoso que tem uma intimidade com o celular impressionante, né? A maioria não. Mas a pessoa também, o filho, o neto, o sobrinho, né? O cuidador. Ah, e no curso também pode ir com cuidador, não tem problema não, tá? Que tem sempre idoso que tem um pouquinho de dificuldade, né? Ou com andador, ou com bengala, sem problemas, tá? Então a pessoa pode inscrever sim, não há problema nenhum. O importante é fazer e não deixar de treinar a cabeça, porque é muito importante não deixar as suas células cerebrais ficarem adormecidas, molengas, né? Então a gente tem que ativar mesmo. Perfeito. E agora, para a gente poder encerrar, queria também que você dissesse o meio de contato para as pessoas se inscreverem nesse outro curso. Muito bem. Nosso telefone para contato é um WhatsApp. Não é para fazer ligação, é para deixar mensagem. DDD 24 99948 2300. Quer que repita? Por favor. DDD 24 99948 2300. Deixe mensagem. Atenção, idoso que vai se inscrever ou o familiar do idoso. Deixe mensagem, o robozinho vai falar com você, você vai digitar o número em questão do seu interesse e vai se inscrever no curso. Perfeito. Então já estão aqui os contatos para os dois cursos, tópicos bem interessantes da gente destacar. E é claro, é válido para a pessoa, no caso gestante, da tentante ou do afim, justamente para fazer esse curso. Pode ser naquele momento mais próximo realmente da chegada do bebê, pode ser no momento que está tentando, pode ser também uma indicação para a pessoa que você conhece, que sabe que vai ter o bebezinho chegando e tem esse interesse e ainda não tem toda essa experiência. E no caso dos idosos também, se tem aquele amigo, se tem aquela pessoa que não é necessariamente seu parente, mas você sabe que pode ganhar também justamente com esse curso. Pode também passar os contatos para, é claro, ter todo esse trabalho que é muito importante, tanto no caso dos idosos, tanto no pessoal que está chegando o bebê nesse momento. Você me deu uma grande ideia, sabia? Sabe de uma coisa? No curso de gestantes, pode ser que alguém se interesse em dar de presente para uma mãe. O que você acha? Legal, né? Tive essa ideia agora, nesse momento. Peguei o gancho que você falou de um familiar pode inscrever um idoso, um amigo ou uma amiga pode inscrever uma gestante e dar de presente. Perfeito. Não é legal? Então já tem toda essa questão. E Solange, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui no programa e, é claro, falar sobre tudo isso. Eu agradeço, gente. Obrigada. E até lá. Beijos da Tia Sol. Então é isso, gente. Com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.